Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais um Foguete Cast. E hoje com um atleta, um ex-atleta de futebol que rodou o mundo, rodou o Brasil, rodou a Ásia, tudo mais. Tá? E hoje reside em Maceió. Tá aqui. É de Maceió? Não, sou gaúcho. Gaúcho. Mas vim pra cá com 9 anos. Ah, lá gaúcho, né? Lá gaúcho. Veio pra cá com 9 anos e tem uma história muito rica, muito bonita pra gente contar aqui hoje. Principalmente das suas relações familiares, tudo mais. Queria apresentar vocês, Eninho, ele está aqui hoje com a gente. Prazer, Foguete, estar aqui no seu Foguete Cast, meu primeiro podcast, viu? Fico muito feliz. Meu primeiro podcast pra gente bater um papo legal aí. Vamos lá. Cara, me fala como tudo começou aí, futebol na sua vida. Eu sou filho de um ex-atleta de futebol também, né? E eu sempre convivi muito tempo com meu pai, assim, desde pequeno, desde 4, 5 anos, meu pai me levava para as peladas dele, para os rachas dele. Eu sempre acompanhei futebol, samba, aquela galera, né, que gosta daquele churrasquinho, aquela cerveja e tal. E eu acho assim, não é porque meu pai foi, né, e eu convivia nesse meio que eu fui atleta. Eu acho que a gente nasce com dom, né, e as coisas acontecem porque é o destino da gente mesmo. É isso aí. E o comecinho, como é que você pode dizer, o seu começo, onde tudo começou? Quando foi que você percebeu, pô, vou jogar futebol, vou batalhar por isso, eu vou correr atrás desse sonho? Na verdade, quando a gente é pequeno e a gente joga futebol e gosta de jogar, né, como todo moleque brasileiro, eu me divertia, né? Quando eu era pequeno, não tinha essa responsabilidade que depois que a gente vira profissional, a gente tem, além de gostar, de ter o prazer de jogar futebol, a gente carrega uma responsabilidade no clube que a gente está jogando, na nossa família, nos familiares dos nossos companheiros que estão junto com a gente, que quer vencer igual. E aí, aos poucos, a gente vai tomando gosto, né? Meu pai começa a conseguir uma bolsa na escola, bota meu filho para jogar aí, vocês dão uma olhada aí, se ele que vocês gostarem, dê uma oportunidade de uma bolsa, porque meus pais, assim, a gente nunca passou de fome, entendeu? Foguete. Mas meus pais sempre lutaram muito para poder dar as coisas para mim e para minha irmã, né? Eu tenho uma irmã mais velha, 4 anos mais velha que eu, a Daniela. E aí a gente vai tomando gosto, né, de competir, entro nas competições com 8 anos, com 7 anos, eu até tive a oportunidade de jogar contra o Ronaldinho Gaúcho no Rio Grande do Sul. Caraca! Que ele é um ano mais velho do que eu, né, ele é de 1980, eu sou de 1981, mas daí batia na mesma categoria. O time dele chamava Procergues, que era um time de futebol de salão com a seleção do Grêmio de campo. E eu jogava no Grêmio Náutico Gaúcho, que era um clube, né, de sócios, e aí fazia um peneirão e fazia a seleção, e até que o time era... A gente só perdia pro time do Ronaldinho. Por que será? Era fora de série. E aí, com 9 anos, meus pais decidiram... Eu sou filho de uma alagoana, e meu pai também era gaúcho. E aí eles resolveram vir para morar em Alagoas, sair de Porto Alegre. Eu cheguei aqui com 9 anos, não tinha... Porque no Rio Grande do Sul sempre foi muito forte o futsal. E aí, quando eu vim para cá, não tinha tanto futsal, era mais futebol de campo, e aí eu estranhei. Só que eu acho que eu já estava numa certa idade, de 9 para 10 anos, de sair do futsal e ir para o futebol de campo. Só que o cara, criança, né, quer continuar as amizades em Porto Alegre e tal. Foi um pouco difícil quando eu vim para cá, mas aí passou um tempinho, aí 6 meses, 1 ano, o ser humano se adapta em qualquer lugar. É uma grande verdade essa, que somos adaptáveis a praticamente tudo, né? E assim, eu acho que esse é o nosso grande poder, o poder da adaptação, o qual você sabe muito bem o que é se adaptar devido à sua trajetória, os países, os continentes que você passou aí ao longo da sua carreira. Mas se fosse para citar o ponto mais forte aí, quem é essa pessoa que estava do seu lado aí que você diz assim, não, essa aí foi a minha base que me sustentou do comecinho até... Não, meu pai e minha mãe. Seu pai e sua mãe? Sem dúvidas, Lógico que eu tive a ajuda de muita gente, eu até me emociono quando eu falo dos meus pais, já te falei em off aqui,
Mas foram meus pais que me deram sempre um suporte, me deram sempre um apoio, nunca me cobraram absolutamente nada em termos financeiros, eu falo, porque isso atrapalha muito o atleta. Porque ele já vem de um lugar humilde, né? E aí ele já carrega esse peso que muitos meninos eu vejo hoje, que o pai força muito e não deixa o menino à vontade. Isso atrapalha muito. E graças a Deus meus pais nunca... Meu pai sempre me cobrou para ser disciplinado, para treinar mais, ser o primeiro a chegar, o último a sair. Ele me cobrou muito, mas em termos de cobrar que eu tinha que mudar a vida da minha família, nunca. Mas mesmo assim eu carreguei isso, porque eu saí de casa com 14 anos, né? Eu fui embora para o interior de São Paulo, em Mojimirim, e a gente estava falando da mentalidade, né? Do mental, eu sempre fui muito forte mentalmente, porque assim, sair de casa com 14 anos, não ter aniversário com a família, não ter o carnaval, não ter o São João e tomar decisões sozinho a partir de 14 anos é bem difícil, né? Mas deu certo. Era uma escolha que eu tinha que fazer na minha vida, porque o meu sonho era jogar futebol, né? E aí quando eu saí de casa, minha mãe não queria, chorava muito. Meu pai já tinha passado por isso e assim, eu nunca vi meu pai chorar na minha frente, né? Quando eu ia embora, mas minha mãe chorava muito, até eu com 30 e poucos anos, quando eu ia embora, ela ficava louca assim. Ficava emocionada. Então, eu acho que é isso, a gente... tem tanta coisa para falar, Foguete, porque assim, muita gente me acha com um temperamento difícil, que eu sou um pouco calado, e eu acho que é um pouco disso, o cara sai de casa muito cedo e passa por muitas situações que às vezes as pessoas não sabem o que você passou e não entendem, entendeu? Então, eu me emociono por conta que eu fico lembrando, passa um filme na cabeça, né? Que essa vida passa muito rápido. Esses dias eu tava saindo de casa, hoje daqui em maio agora eu vou fazer 43 anos. Aí passou um filme na cabeça. Tá passando ainda, né? Tá. Cara, então uma coisa que eu sempre fico pensando é na estrutura emocional e familiar que muitas vezes a gente não tem. A gente quando começa muito cedo no esporte e tudo mais. E eu fico muito feliz de saber que você tinha um pai presente, uma mãe presente, mesmo distante, você saindo de casa. E com certeza isso fez diferença, até no seu caráter, na sua conduta. Com certeza. A gente vê tantos problemas que acontecem com os jogadores de futebol nesse meio. Eu acho que a estrutura educacional, estrutura emocional, ser uma pessoa preparada para estar... Com certeza, porque assim, muita gente acha que é só jogar bola, né? E não é só jogar bola, o estudo mesmo é muito importante para um atleta profissional. Porque ele vai saber lidar com o dinheiro, ele vai saber lidar com as pessoas, né? Ele vai para fora do país, às vezes o cara não se prepara aqui no Brasil, pô, faz o inglês, pô, treina de manhã, de tarde, à noite, não tem o que fazer, não fica... Pelo menos é o que eu acho, entendeu? A minha opinião, cada um faz o que bem entende, mas a minha opinião tira uma horinha de inglês aí por dia, né? Porque quem sabe aí a carreira vai para fora do país já vai estar mais ou menos preparado. Lógico que sempre tem uma coisa ou outra que a gente tem que passar na vida, que é uns perrengues, né? Quem é que não passa? Mas já se prepara um pouco antes para, se é isso que você almeja, né? Acho que a gente tem que se preparar também. Então, seu primeiro time foi o Mogi, o primeiro contrato? Mojimirim, foi. E eu me profissionalizei lá. E como é que foi essa chegada no Mojimirim? Foi bem difícil, bem difícil. Meus primeiros 3 meses, e na época era orelhão, né? Ia na frente do estádio, fichinha, e rapidinho falava com a família para saber como é que estava. E não era todos os dias que a gente falava. Caraca. Não é o mundo de hoje, né? Que a gente tá lá na Coreia e só ligar o celular e já resolve tudo. E aí foi bem difícil, assim, porque, que nem eu te falei, com 14 anos, tomar decisões, viver sozinho, no meio de pessoas que você nunca viu na vida, mas... E quando eu ligava chorando, meu pai falava, quer voltar? Eu falei, não, vou continuar, é isso que eu quero. E, que nem eu te falei, o ser humano às vezes demora um tempo, mas não tem jeito, ele se adapta a qualquer lugar. Eu acho que, como você falou, essa forma de as pessoas lhe acharem meio calado, acho que até é uma forma de autodefesa, né, de proteção. Com certeza.
Porque 14 anos para você sair de um estado e ir para outro, totalmente alheio ao seu conhecimento, é complicado demais. Eu tô dando um exemplo meu de com 14, mas tem muitos que saíram com 9, com 10, com 11. Mas os que saem hoje em dia com 9, com 10, com 11 é outra estrutura que se tem. Com certeza. Né? Você acabou de falar do celular, celular você faz um vídeo, tá vendo a pessoa ali. E antigamente não era bem assim, você me falou. Ficha de orelhão. É isso aí. Carta. Eu mandava carta pro meu pai. Caraca, mano. Gravava uns pagodes que ele gostava, mandava a carta e a fita junto, a fita cassete. Que massa. Então esse contato com seu pai sempre foi muito forte desde Sempre, cedo. sempre. Quando eu fui pra Coreia, quando eu jogava lá os jogos, quando era muito frio, os jogos eram 2 da tarde lá, 2 da manhã aqui, né, que eram 12 horas na frente. Meu pai assistia praticamente todos os jogos mesmo. E assim que terminava o jogo, tipo, se eu jogava 2 da manhã, o jogo terminava às 4 da tarde lá, 4 da manhã aqui, eu ligava pro meu pai e ele atendia o telefone, pra saber como é que eu fui no jogo. E aí Dava dica, tudo. Tudo. E dava bronca também. Quando eu ia mal, eu já ligava e ele falava, hoje deu ruim, ele falava. Com um jeitão de gaúcho. Agora eu fico curioso para saber como é seu pai, a fisionomia. Quando eu me interesso por uma pessoa assim, que eu não gosto de ver a pessoa assim, como é o rosto dessa pessoa, para saber. Então quer dizer que quando a primeira ida para fora foi essa mesmo em 2003? Foi, na verdade foi no final de 2002, eu fui fazer um teste no LG, que da marca lá, coreana, tinha um clube de futebol também. E aí eu não fiquei nesse clube. Chegou em janeiro, o empresário falou, Eninho, tem um time na Coreia, que é o Samsung, que é o rival do LG, querendo que você vá lá fazer um teste de novo. Eu falei, vou lá pra Coreia de novo fazer teste, vamos embora. Arrumei minhas malas, e até uma história assim que eu já vou acrescentar. Meus pais nunca conseguiram conquistar um apartamento próprio. E aí nessa segunda ida à Coreia para fazer teste, a gente passou em frente a um prédio e tava a placa de Ventse lá. E eu morava com meus pais na época, eu tava com meu pai e com minha mãe para eles me levarem no aeroporto. Eu falei, mãe, vê quanto é esse apartamento aí que eu vou pra Coreia e vou ficar lá. E o primeiro dinheiro que eu pegar vai ser para comprar o apartamento da gente, né? Porque eu morava com eles também. E aí não deu outra. Eu passei no teste lá no Sul. Caraca. E aí assinei o contrato e tal. Quando o dinheiro caiu na minha conta, eu enviei todo pra minha mãe. E eles moram... Meu pai faleceu, né? E faz um ano e pouquinho. E aí meus pais compraram o apartamento. E minha mãe mora até hoje lá. Nesse apartamento? Nesse apartamento. Caraca, maluco, que massa, velho. Fiquei curioso agora até. Tinha quantos anos quando tu falasse isso, velho? Eu fui pra Coreia em 2003, eu ia completar 22 anos. Eu fui com 21 completando 22. E na lata chegou assim e disse, vou comprar esse apartamento. Agora eu vou pro teste, agora eu vou ficar e vou comprar esse apartamento. Então esse apartamento tem um valor totalmente diferente. Com certeza. Cara, fica onde esse apartamento? Aqui no Vera Arruda. Que massa, velho. Essa é uma história. Essa merecia estar aqui no podcast. Cara, e me fala agora, com relação a como foi casar no meio dessas viagens, nessa vida fora. Então, quando eu saí daqui com 14 anos, né, e aí rodei, fui na Coreia, voltei, rodei, joguei em 14 times aqui no Brasil. E nunca tinha jogado profissionalmente aqui. Jogou em 14 times e não jogou profissionalmente? Não, nunca tinha jogado profissionalmente aqui. Desde quando eu saí com 14 anos, aqui em Alagoas eu não tinha. Eu tinha jogado amador aqui, infantil e tal, mas profissional não. E aí, eu estava no Vila Nova de Goiás, e lá terminou o meu contrato no Vila, eu vim embora para casa, porque não tinha time nenhum ainda, não tinha arrumado nada. E na época meu pai era treinador do Muricy. E aí meu pai falou, Eninho, por que tu não fica me ajudando lá, ao invés de ficar em casa treinando sozinho? Pelo menos lá tu me ajuda, se aparecer uma coisa melhor, a gente libera e tu vai embora. Eu falei, pai, mas eu vou pra lá, eu vou ganhar quanto lá? Porque eu nunca tinha jogado profissionalmente aqui. Aí meu pai falou, você tá ganhando quanto em casa? Não importa o valor. Sabedoria da... Não importa o valor que você vai agora. Você tem, pelo menos tá jogando. Alguém vai tá te olhando, entendeu? Em casa, quem é que vai te olhar?
tu jogar? Ninguém. E aí eu fui pra lá. Na verdade, eu fui assistir Muricy e CSA, lá em Muricy. Não tinha acertado ainda com o Muricy, fui pra acompanhar meu pai mesmo. E aí um almoço na casa do hoje deputado Remy Calheiros. E aí acabei conhecendo a Vanessa, minha esposa, dentro da casa dele no almoço. E aí, logo em seguida eu saí do Muricy, fui pro Coruripe, do Coruripe fui pro CRB. No mesmo ano, em 2006, eu joguei nos 3 times, Muricy, Coruripe e CRB. E aí, eu fui bem no CRB e tal, terminou... Gostou, Feijó, do time que ele jogou? Aí terminou o ano de 2006, o Roberto Cavallo era o treinador do CRB. Foi pro Marília disputar o Campeonato Paulista da primeira divisão, que o Marília tava. E aí, me chamou para ir para lá. Chegou lá no Marília e tal, a gente fez alguns jogos, o time não encaixou, não estava bem, mandaram embora o Roberto Cavallo e todo mundo que ele tinha levado, eu e mais uns 5, 6. E aí eu voltei pro Coruripe, que estava disputando o Campeonato Alagoano. Eu acho que eu joguei no começo de 2007, eu devo ter jogado uns 5, 6 jogos só no Coruripe e um cara me ligou, Eninho, quer ir pra Coreia? Isso em 2007. Eu já tinha jogado assim? Lá em 2003. Do nada, o cara me ligou e eu mandei 2 DVDs pra lá, os caras gostaram do seu. Só que falta uma semana pra fechar a janela, você tem que viajar hoje, de madrugada, pra São Paulo pra pegar o voo pra... Caraca. Isso 9 horas da manhã, eu concentrado pra jogar à noite pelo Coruripe. E aí eu liguei pro treinador, era o Celso Teixeira na época, como falei com ele, e liguei pro Michael Beltrão, que era o presidente do Coruripe na época. E aí eu já tinha um acordo com os caras também, se aparecesse uma coisa melhor, eles me liberariam. Até perguntaram, você quer jogar à noite? Eu falei, eu jogo o primeiro tempo, e aí vou embora pra minha casa arrumar minhas coisas, vou pra Maceió arrumar minhas coisas pra viajar. E aí, tudo certo, assinei, deixei a rescisão assinada, e joguei o primeiro tempo, fiz 2 gols ainda. Tomei meu banho e fui embora pra casa, o Coruripe foi campeão do primeiro turno do Campeonato Alagoano. Foi até campeão alagoano em 2007. Mas aí a gente tinha sido campeão do primeiro turno, eu fui embora e fiquei direto. E aí, 2007, 2008, eu namorando com a Vanessa, ela foi pra lá, ela fazia faculdade de odonto na época, e aí no meio do ano tinha aquele período, né, 25 dias, 20 dias de recesso. E ela foi pra lá, ficou esses 20 dias, 25 dias comigo e voltou. Em 2 anos a gente se viu no meio do ano um pouquinho e no final do ano nas minhas férias, que eu tinha 1 mês de férias. Caramba! E aí, quando apareceu o Tchonbuk me fez uma proposta de 3 anos de contrato. Eu tinha jogado 2 anos no Daegu. Quando eu fui pro Tchonbuk, eles fizeram uma proposta de 3 anos de contrato. Eu falei, agora é a hora de eu casar e trazer a Vanessa. Se não, meu amigo, já fiquei 2 anos sozinho. Ficar mais 3... Aí não dá. Aí a gente noivou e já... Foram-se para lá. Já casou. Mas tinha muita diferença de onde você estava para o Tchonbuk? Do Daegu pro Tchonbuk, não. Não tinha. Não. Tinha diferença de cidade, assim, a cidade de Daegu era maior, mas... E como foi para ela? Para a Vanessa, assim, nesse... Caramba, foi difícil. Foi difícil, porque a Vanessa, assim, era muito nova, né? E a gente ia embora sozinho pra Coreia. Ela aprendeu a cozinhar comigo, tá, Foguete? Sério? Aprendeu a cozinhar comigo, não fritava um ovo. E aí... Tinha vez que... Repete aí, ela não fazia o quê? Não fritava um ovo. Beleza. Hoje ela faz tudo e eu não frito um ovo hoje. Então foi um aprendizado para ela também, me ajudou muito, né? Porque quando a gente tem um suporte assim fora do campo, quando eu tinha jogos importantes, quando a gente teve logo a Valentina, ela muitas vezes quando eu tinha jogo importante na semana, para eu dormir bem, eu dormia num quarto isolado para ela poder dormir com a Valentina e poder acordar. Eu faço isso também, não vou mentir. É. Tem pra... Velho, outra coisa. Me fala um pouco como era a tua rotina lá. Era muito diferente da rotina daqui? Como é jogar, treinar? Era assim, porque lá a gente tinha 2 meses de pré-temporada, né? Diferente aqui do futebol brasileiro, que tem time grande aí que os caras acabam em dezembro e dia 10 de janeiro já tem que jogar de novo. Os caras nem tem tempo para se preparar. O campeonato lá começava no comecinho de março, a gente tinha janeiro e fevereiro para 8 semanas praticamente para se organizar. Para se organizar, para treinar fisicamente, fazer jogos amistosos e já entrava no campeonato já
Bem tranquilo, bem diferente do... E aí era o seguinte, na pré-temporada eles treinavam até 3 períodos às vezes, de manhã, de tarde e de noite, na pré-temporada. Na pré-temporada. Sempre à noite era musculação. E aí, depois que começa o campeonato, como a gente disputava 2 campeonatos, que nem aqui é o Brasileiro e a Libertadores, lá a gente disputava a Liga dos Campeões da Ásia e o Campeonato Coreano, e fora a Copa da Coreia também. Então, quando começava o campeonato, a gente treinava só um período pelo dia, à tarde. Então, eu tinha a noite toda, de manhã, para ficar com a família. Era bem tranquilo. Então, você acha que naquela época a preparação física sua era melhor do que acontecia aqui no Brasil, nos times que você ainda jogou? Para disputar um campeonato, sim, porque a gente tinha 2 meses para se preparar para um campeonato longo, né? De março até dezembro. E aqui os caras jogam de janeiro até dezembro e não tem o quê? Eles se preparam durante a competição, né? Eles têm 10 dias de preparação para já começar a jogar. Eu até já vi certos comentaristas comentando aqui os jogos aqui no Brasil, falando que eles ainda não estão bem em forma, daqui a tantas rodadas eles vão estar melhor. E eu acho isso meio que estranho, um absurdo, se a gente for comparar com outros esportes. Porque qualquer esporte você tem que chegar nos cascos logo no começo, para estar se mantendo em alta. E no futebol brasileiro acontece diferente. E o que é que você pode dizer sobre a estrutura de lá, tipo de apoio, de equipe, de tudo que envolve os bastidores do futebol? Assim, na Ásia, assim. Quando eu cheguei no Jeonbuk, o Jeonbuk ele não tinha um centro de treinamento. Por que eu acho que não tinha? O Jeonbuk ele nunca tinha sido campeão coreano. E os caras tinham muita vontade de ser campeão coreano. E aí, a partir de 2009, quando foi o primeiro título do Jeonbuk, eles tomaram gosto pelaquilo. Entendeu? Aí foram na Europa, conhecer alguns centros de treinamento dos times do Ajax, do não sei quem, para pegar ideias para poder fazer. E aí, eles fizeram. Você tem que ver a estrutura do Jeonbuk hoje, Foguete. É impressionante o centro de treinamento. Não falta absolutamente nada. Tem 2 campos gramados, tem um campo, um mini campo, né, que é coberto para quando neva ou está muito frio, treina lá dentro, né, grama sintética, uma academia, um quarto para cada jogador, é estrutura de primeiro mundo, assim. Hoje o Jeonbuk é uma das potências do futebol asiático. Pô. E sua passagem lá, você jogou quantos anos lá no Jeonbuk? Eu fiquei 4 anos e meio. Como eu fiquei de 2009 a metade de 2013, aí eu fui para a China, aí fiquei 1 ano e meio na China e depois voltei para o Jeonbuk, em 2015. Aí fiquei 6 meses e vim embora para o Brasil. Mas assim, quando eu fui contratado pelo Jeonbuk, eu tive uma reunião com um treinador, em outubro de 2008. E ele falou, eu estou dispensando alguns jogadores e estou te trazendo para fazer com que o Jeonbuk, você me ajude a fazer com que o Jeonbuk seja campeão coreano, coisa que nunca tinha conquistado. E aí a gente fez um campeonato absurdo, assim, a gente perdeu 3 jogos só no ano. Quantos anos você tinha quando ele falou isso pra você? 2008 eu tinha 27. Ou seja, você já chegou com uma carga de responsabilidade muito grande. Sim, mas era um desafio, assim, que eu precisava, porque eu jogava num time mediano para baixo, assim, que ficava ali no meio da tabela para baixo, não era um time grande. E eu estava tendo a oportunidade de ir para um time de uma empresa gigante que era a Hyundai. O Jeonbuk é da Hyundai. E esse desafio, assim, de estar formando uma equipe para ser campeão. E esse era o meu propósito. Porque, e entrar para a história. Entrar para a história. E, assim, porque o cara jogar para ficar do meio da tabela para baixo, a motivação é do que o cara brigar por título, né? Verdade. E aí, o primeiro ano que eu vou, a gente é campeão coreano. E eu faço os 2 gols na final. Você faz os 2 gols na final? Porque assim, o campeonato era ida e volta, e quem terminasse em primeiro já estava na final do campeonato. E aí o segundo estava na semi, e os outros 4, classificavam 6, os outros 4 se enfrentavam até chegar para jogar com a gente a final em 2 jogos. E aí a gente tinha 1 mês de preparação mais até jogar a final. Porque enquanto os outros se enfrentavam, a gente já estava esperando lá. Porque a gente terminou em primeiro. E aí eu machuquei, faltando 4 ou 5 rodadas da primeira fase, eu machuquei.
Eu peguei uma inflamação no calcanhar e aí fiquei um mês parado, mais ou menos. E aí fiquei louco, porque os caras não conseguiam me curar. Falei com o treinador, deixa eu trazer um fisioterapeuta. Não, falei, deixa eu ir pro Brasil me curar e volto para jogar a final. Não. Ele falou, traz um fisioterapeuta brasileiro, o cara vai tratar aqui, já dá o treino aqui e você já tá adaptado aqui, ao frio, ao fuso horário, tudo. Tu vai pro Brasil, lá tá calor, aqui tá frio. Aí fuso horário, tu volta aqui, traz o cara pra cá. E levei o cara em 25 dias, ele me deixou pronto pra jogar. Cara. Com tratamento e trabalho físico e trabalho técnico no campo também. Quero o telefone desse cara. Esse físio aí, que esse cara é bom. Aí chegou o primeiro jogo da final, o treinador falou, vou te deixar no banco hoje, tu vai entrar no intervalo e no jogo de casa tu vai jogar o jogo todo. Aí eu falei, tranquilo. Aí o primeiro jogo 0-0 e tem até um detalhezinho, teve uma falta nesse jogo que eu era cobrador de falta. E aí eu bati por cima da barreira, a bola pegou na rede pelo lado de fora. E quando terminou o jogo, eu liguei pro meu pai. E aí, pai, o que tu achou? Ele falou, não, hoje foi bem e tal, tá voltando, uma contusão, não sei o quê. Mas se tiver uma falta no próximo jogo, bate no canto do goleiro, porque ele saiu antes nessa que tu bateu. Ele prestou atenção. Prestou atenção. No goleiro. No goleiro. E aí a gente... Ou seja, ele aqui no Brasil. Ele aqui no Brasil. Assistindo com o fuso horário trocado. Isso. Tava lá assistindo o filho jogar. E era a final também, ele não ia perder. Ele assistiu todos, né? Não ia perder a final. E ele conseguiu... Você batendo a falta, ele olhou todas as nuances do jogo e percebeu que o goleiro... Isso. Acho que é o último lugar que eu olho é o goleiro numa partida. Tô olhando é o cara que tá com a bola, pô. Aí a gente tem mais uma semana para chegar ao jogo da volta e o estádio estopado, Foguete. Topado. Tinha um book na final, nunca tinha chegado na final do campeonato. Essa torcida, como é a torcida lá? Pô, torcida louca, né? Assim, os caras são respeitadores pra caramba. Tu chuta a bola lá no pau da bandeira, os caras batem palma. Lá não tem essa de assoviar, de estar cornetando, não. Não tem, não. Eles apoiam o tempo todo. Cara. E aí chega o jogo da final, uma falta. 0-0 o jogo, uma falta. Eu no canto do goleiro, gol, 1-0. Você se lembrou do que seu pai falou. E aí, outro lance no primeiro tempo, 2-0, o segundo meu também. E aí, termina o primeiro tempo, eu vou pro vestiário chorando, assim. Eu vou direto pra pia do banheiro pra lavar meu rosto, porque eu não queria... O jogo nem tinha acabado, eu já tava chorando ali no meio dos caras. Eu entrei assim, saí do campo, entrei direto fui direto pra pia do banheiro pra molhar o cabelo. E qual era a sensação? Você consegue lembrar da sensação? De tudo que eu já tinha passado, da contusão, não sabe, aquela dúvida se eu ia conseguir voltar a jogar a final, né? Joguei o campeonato todo, não ia jogar a final. Passa aquele turbilhão de coisa e ainda termina o primeiro tempo 2-0, pô, 2 gols do cara. Aí, meu amigo. Com a dica do pai? Com a dica do meu pai. Aí, enfim, terminou o jogo 3-1, teve um pênalti, que era para eu bater e deixei o centroavante, que tava brigando pela artilharia do campeonato. Ele bateu, ganhamos 3-1, campeão coreano. Aí foi loucura. Primeira vez, John Book. Primeiro ano no clube. Primeiro ano no clube, campeão coreano, 2 gols seus na final. Cara. E aí o time cresceu, assim. Em 2010 a gente ficou em 3º lugar. Só um minutinho. Eu acho que isso é o sonho de qualquer jogador de futebol, porque independente de onde esteja jogando, você pegar um time que nunca foi, com certeza, e alcançar o título máximo com 2 gols seus na final. E ainda com a dica do pai. Caraca, isso é incrível. É muito bom, O futebol é muito fascinante, assim, viver o mundo do futebol, né? Às vezes a gente ouve de torcedor, não, aquele cara não quer, tá sem vontade, não sei o que. Isso não existe, Foguete. Não existe? Isso não existe. O cara às vezes pode estar com algum problema, que o clube tá devendo ele, ou que brigou com a mulher, ou que o filho fez alguma coisa na escola. Aí o cara vai com algum problema, vai puto, mas ninguém entra pra perder, isso é conversa. Nem entra... De corpo mole, todo mundo quer ganhar, pô. Então, mas aqui ganha mais, o outro não ganha menos. Quer ganhar do mesmo jeito. Então quer dizer que essa conversa que a gente vê muito por aí, tem muito dinheiro e tá nem aí jogando. Não, isso é conversa. É conversa? Conversa. Quanto mais dinheiro você tem, você não quer não? Ou vai deixar pros outros? Então, pessoal,
os críticos de plantões aí dos nossos jogadores. Como... porque assim... Pode falar nome, Feijó. Cacaroto. O pessoal que fica falando do Neymar aí, ó. Que não quer jogar, que isso, que aquilo, não tem mais, então não tem essa. É conversa. Assim, o cara pode sair do foco um pouco, que é normal também, empolgação, né? Tudo isso acontece com todo mundo, só que com um atleta profissional, porque o cara ganha milhões, não sei o quê, o cara não... Lógico que quer ganhar, o outro ganha... eu ganho 10 reais, tu ganha 50, tu tem que ganhar, nada disso. O de 10, pelo contrário, o de 10 quer ir lá ganhar 50. Ele quer ganhar o jogo da mesma forma, entendeu? Então isso é coisa de torcedor. O torcedor arruma sempre uma desculpa para dizer, o cara não sabe bater um escanteio, não sabe bater... Acontece. Tem dia ruim, ninguém vai trabalhar todo dia com a cabeça boa. Por mais que a gente trabalhe isso, principalmente tu, que eu sei que gosta desse negócio mental, que é quem manda na nossa cabeça, quem manda no nosso corpo é a mente mesmo. É a mente mesmo. Se aqui tudo estiver fluindo, as coisas andam. Naturalmente andam. Uma coisa dá certo que tu nem imagina, porque aqui tá tranquilo. Eu fico imaginando você numa final, tá lá passando um filme agora, e olha que eu já vi esse gol, você fazendo. Eu digo, pô, um time, primeira vez, você pegar a bola, botar ela lá, se afastar e saber que o time tá na tua mão, o futuro tá na tua mão ali. Também. É uma responsabilidade. É isso aí que eu te falo, é uma responsabilidade que às vezes é... Porque se eu errar, porque todo mundo tá esperando que eu faça, né? Meus companheiros, a torcida, o estádio cheio. Porque eu era o cobrador de falta oficial do time. Então toda a bola parada era comigo. Escanteio, bola lateral, falta. Família no Brasil, patrocinador. Tudo. Os caras, né, tem falta o Eninho tem que fazer. E quando não fazia, frustrava eu também, como todo mundo. Mas quando faz também, você tira um peso, porque todo mundo tá esperando aquilo. Descarga de dopamina. Ninguém mais do que eu tá esperando, mas, né? Porque quando é um gol... Assim, com a minha pequena experiência no futebol, quando é um gol de bola rolando, você partiu, recebeu uma bola, é uma coisa. Mas quando você pega uma bola, tá todo mundo olhando para você. Para bater uma falta, você ajeita ela do jeito que você quer, olha, se afasta. Ali é só você. É tudo, Foguete. Todo mundo olhando. Até a passada que da bola, aquela que o jogador, sabe aquela titular, todo o batedor de falta pisa aqui do lado da bola. Tudo aquilo ali faz parte do treinamento. Não é frescura. Não é frescura. Cada um tem. Eu dava 3 passos para trás. Eram 3 passos. E começava a ajeitar meu corpo, assim. Se eu queria bater no canto esquerdo do goleiro, ou por cima da barreira, tudo depende do posicionamento que você tá acostumado a fazer. Entendeu? Fico pensando que o estádio inteiro tá olhando para você. Quando bate uma falta. Imagina bater uma falta numa final de campeonato, onde um time nunca foi campeão. É muita mentalidade para conseguir encaixar. É muito treino, né? Muito treino. Muito. Você tem ideia quanto tempo você passava assim, batendo falta depois? Não, tinha dia que eu nem treinava, na verdade, né? O treinador falava, Eninho, hoje tu não precisa treinar com um grupo, tu só vai ficar batendo falta. Entendeu? É mérito do cara também, de entender isso, porque não é todo treinador que entende as tuas características. Às vezes o treinador quer que tu jogue de uma forma que não é a tua característica. E aí o torcedor não quer saber também. Porque não viu a semana toda de treino. O que o treinador pediu. Entendeu? Tá vendo? Eu muitas vezes teimei principalmente quando eu fui pro Tiambuco. Porque quando eu fui pro Tiambuco, eu fui jogar numa posição que eu nunca tinha jogado na minha vida. Porque já tinha um brasileiro lá, que era o Luiz Henrique, que foi um cara que eu mais me dei bem dentro de campo, foi o Luiz Henrique. A gente nem precisava se olhar. A gente já sabia onde o outro tava. Entendeu? E aí ele jogava nessa posição que eu sempre joguei na minha vida. E o treinador falou, o primeiro treinador quando me chamou, eu, Luiz, os estrangeiros, para falar do posicionamento que ele queria na temporada, ele me falou, Eninho, eu quero que tu jogue do lado direito. Eu falei, mas o senhor vai ter paciência de esperar a minha adaptação do lado direito? Porque não é todo mundo que tem. Tipo, o cara, eu vou deixar o Eninho jogar 5 jogos. Se ele jogar 5 jogos mal, ele vai sair, já vai entrar outro. E aqui no Brasil é assim, não espera nem 5. Você foi mais ou menos, já tem outro. E aí eu fui bem claro com o treinador, tá, o senhor vai ter paciência comigo, eu vou fazer o que o senhor quer aqui. Só que tenha paciência, porque eu nunca joguei aqui. E aí, joguei 3 meses nessa posição, no Tiambuco. O ano de 2009, eu não fiz um gol, eu tava louco.
Porque eu fazia gol direto. Eu era um jogador que, quando eu não fazia gol, eu dava um passe para gol. E aí no Tião Book, nos meus primeiros 3 meses, a bola não entrava. Eu já estava desesperado. Porque eu me cobrava muito. Eu me cobrava muito. E ele sempre conversava, fica tranquilo. Fica tranquilo. Quando saiu o primeiro, Caraca. e aí não deu outra, mas demorou. E eu sofri com isso. Porque eu me cobrava muito, muito. Quando eu errava um passo, eu ficava louco. Eu era assim. Não é todo mundo que tem que ser assim. Cada um tem o seu jeito, mas eu era muito. Eu era muito competitivo. Muito. E me diga uma coisa, quando vocês ganharam a final, qual foi a primeira coisa que veio à sua cabeça? Quando o juiz apitou ali, ó. Pô, a primeira coisa é pegar o celular e ligar aqui pros meus pais. E chorar e dizer, conseguimos. É uma sensação inexplicável, assim. Só quem passa mesmo. E fora, a gente tá falando de vitória, mas nas derrotas também. Nas derrotas também. Eu joguei uma final de Liga dos Campeões da Ásia. O favorito era a gente. A gente não tinha perdido um jogo no campeonato, tudo. E a final era no nosso estádio. Pegamos o time do Al Saad do Catar. E aí, os caras eram franco atirador, assim. Meti o pé e... As apostas, 90% era Tião Book. E aí tem um detalhe. A gente não treinou pênalti. E não me diga que foi pro pênalti, senhor. A confiança era tão grande no nosso time e até o treinador não treinou pênalti. Rapaz. E aí o jogo foi pros pênaltis, a gente perdeu. Aí é pau. E aí a minha maior frustração no futebol foi não ter ganho essa Liga dos Campeões da Ásia, que ela dava vaga no Mundial de Clubes. E aí, Sport TV, todo mundo ia ver, né, o Eninho, do Tião Book, porque eu nunca fui um jogador conhecido aqui no Brasil, né? Aí, quer dizer, essa foi sua maior frustração no futebol? Foi. Eu fui parar no hospital depois desse jogo. Caraca. Do desgaste mental e físico. Porque o jogo foi pra prorrogação, foi pros pênaltis. Ficou esgotado. Esgotado. Eu comecei a me tremer de madrugada e falei pra Vanessa, me leva pro hospital que eu não... Tô bem não. Tô com frio e me tremendo todo aqui dentro de casa. Caraca. E o maior alegria no futebol? A maior alegria foi a conquista, assim, do primeiro campeonato do Tião Book, né? Eu já era meu 4º ano na Coreia, contando com o de 2003, era o meu 4º ano na Coreia e não tinha conquistado um título, assim. E a primeira minha no país e a primeira do clube, né? Então ficou muito marcado. Então o Eninho tem caçada da fama lá no Tião Book. Tem. A gente vai continuar esse papo no próximo episódio, porque eu quero saber ainda mais coisas suas e Com certeza. do futebol Eninho, eu queria agradecer a sua presença hoje aqui. Eu que agradecer a oportunidade. E vamos marcar a próxima. Aí no Foguete Cast. Beleza, valeu mesmo. Pessoal, muito obrigado a todos aí pela audiência e agradecimentos especial a Grano, Padaria, Cia dos Frios e Luke Babel Clube, tá? Valeu, pessoal.